Baza curso de Esperanto de la Espiritismo Centro Ivone Pereira, Rio das Flores, Rio 2012. Temo em la Espiritismo Centro. Curso básico de Esperanto do Centro Espírita Ivone Pereira, Rio das Flores, RJ, 2020. Tema: no Centro Espírita. Malferma Pregio, prece de abertura. Então estamos na segunda lição e vamos começar pela prece de abertura. Mestre Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de sermos beneficiados neste momento, por meio do trabalho amoroso e dedicado de nosso irmão espiritual Lázaro Luiz Zamenhof, o criador do Esperanto, língua da fraternidade, da união, da paz. Agradecemos-te, Senhor, por estes maravilhosos missionários que tu envias em nosso socorro, em todas as épocas para a redenção da humanidade. Agradecemos também pela mediunidade missionária de Ivone Pereira, esperantista, que trouxe para nós, almas em débito, notícias libertadoras através de suas obras. Em teu nome iniciamos nosso trabalho. Assim seja. Como na lição anterior, descrevemos rapidamente as características do curso. É um curso básico para iniciante, para qualquer iniciante. Aquele que ainda não fez sequer um curso de Esperanto e também para aqueles que já passaram por algum curso básico e depois de algum tempo não fizeram nenhum outro. Então é uma oportunidade de rever e de uma forma diferente, porque esse curso é temático, curso temático do Centro Espírita Ivone Pereira. Conforme o título diz, é no Centro Espírita. É uma história que é desenvolvida e a gramática ela corre em função das lições. A gramática vai sendo introduzida. Então o curso é temático porque é direcionado para frequentadores de centros espíritas. Porém, quem quiser pode fazer o curso. Composto por 5 lições. Então são 5 lições, dentro das quais as regras, a gramática do Esperanto vai sendo desenvolvida. Cada lição apresenta texto, gramática, vocabulário e exercícios. Essa é a estrutura de cada lição. É um texto com a história, logo em seguida a gramática, sendo introduzida em alguns itens, o vocabulário do texto e os exercícios propostos que precisam ser feitos para a aprendizagem da língua. Contém uma aula final após as 5 lições. Essa aula final é importante, ela tem uns comentários adicionais para que possa complementar o que não foi dito nas lições anteriores. E apresenta as chaves dos exercícios. Portanto, cada lição contendo o seu exercício, após a resolução do participante, deve-se consultar as respostas nessas chaves dos exercícios. Então, vai haver uma outra gravação contendo essa chave. Novamente aqui, como na lição 1, as recomendações para os participantes. É sempre bom lembrar tais recomendações. Separe um caderno e uma caneta exclusivos para o curso, para fixar
sobre a língua, o Esperanto, e para qualquer estudo de língua é importante escrever, repetir, ouvir. Então, escrever é fundamental, é um instrumento muito poderoso de fixação da aprendizagem. Em toda lição será solicitada a cópia em seu caderno do texto estudado e do respectivo vocabulário. Então, esse vai ser um exercício constante. Não tente estudar uma lição sem ter estudado a anterior. Em outras palavras, não pule lição, porque elas estão encadeadas, existem elos entre as lições. O que se aprende numa será usado na seguinte, então é acumulativo. Após assistir a cada lição gravada, reserve pelo menos 2 horas para fazer os exercícios. Então esse é o mínimo. Há necessidade de tempo exclusivo para os exercícios, até porque para fazê-los você deverá consultar o texto, a gramática, o vocabulário novamente. Reveja, veja e reveja, ouça e reouça, escreva e reescreva, fale e refale cada lição tantas vezes quanto você achar necessário, além do solicitado. Então, há um solicitado mínimo. Se além disso você precisar rever a lição, faça, né? E eu destaquei aqui reveja, reouça, reescreva, refale. Refale, então dificilmente você vai ouvir alguém falar isso em língua portuguesa. Mas aqui é para destacar um prefixo que inclusive existe no Esperanto, que é o re. Significa exatamente de novo, né? Novamente. Então eu coloquei isso aqui nessa recomendação para chamar atenção. Não faça mais de uma lição em um dia. Essa é uma recomendação também forte. Se você está com tempo, se você tem tempo, não passe para outra lição. É preferível que você reveja a mesma lição. Se está com tempo e quer estudar mais, reveja a mesma lição. Dedique-se estudando uma única lição num certo dia. Não tenha pressa. Então, faça isso que já é o suficiente. Algumas horas vão passar aqui para você que é iniciante. Horas suficientes vão passar aqui, 2, 3, 4 horas. Está bem? É possível fazer o curso em 6 dias sucessivos. Se você quiser, tudo bem. Pode fazer em 6 dias sucessivos. Mas lembre da recomendação 6. É uma lição por dia. Desde que se tenha esse tempo disponível. Se você tiver disponibilidade dia após dia, pode fazer em 6 dias, não deixando de atender as recomendações acima. Bom, como na lição anterior, antes de começar a lição 2, vamos ver um pouco sobre Zamenhof. E nesse caso, veremos a relação com o Espiritismo. Já vimos na lição 1 um pouco da história do Zamenhof, sua família, como o Esperanto surgiu, um pouco da sua infância. A história dele é exemplar. Ele realmente foi um homem, um espírito encarnado com missão de fato e teve uma vida digna de respeito e de exemplo. Muito esforço, muita dedicação e muita consideração com as pessoas. E essa parte aqui é a visão espírita, que vê Zamenhof como um missionário que antes da encarnação, claro, fez um planejamento para que o Esperanto fosse levado ao mundo. Então, há muita coisa sobre Zamenhof na internet e nos livros que você deverá pesquisar, porque o Esperanto é diferente das demais línguas naturais. Ao se aprender outras línguas naturais, se aprende para um uso prático apenas. Uso seja comercial, seja de intercâmbio, não é? Já o Esperanto tem uma base
de relação, de fraternidade, de democracia, de respeito às outras culturas, de igualdade entre as nações, ele tem uma base diferente, que não podemos separar. Por isso, nós iniciamos um pouco sobre o Zamenhof e aqui, nessa segunda lição, veremos essa segunda parte e será a última. Vejamos então. Mas, afinal, o que dizem os espíritos sobre o Esperanto? É bom sabermos que a ideia de criação de uma língua neutra, internacional, nasceu nas regiões esclarecidas do espaço. Foi concebida por gênios, diretores da evolução dos espíritos sobre a Terra. E faz parte integrante do programa da Terceira Revelação. Informa-nos o espírito Valdomiro Lorenz, pela mediunidade de Chico Xavier, na página 144 do livro O Esperanto como Revelação, o seguinte. Aqui está uma capa do Esperanto como Revelação. Ele foi produzido da seguinte maneira. Uma página está em português e a página seguinte em Esperanto. Então, quem não sabe Esperanto pode adquiri-lo também, porque vai ver o texto em português. Verificando as imensas dificuldades para o intercâmbio de tribos e povos desencarnados, especialistas espirituais de fonética, etimologia e onomatopeia, palavras cujo som imita a natureza, empreenderam a formação de um idioma internacional para entendimento rápido nas regiões espaciais vizinhas do globo, multiplicando em vão tentames e experiências, até que um dos grandes missionários da luz, consagrado à concórdia, tomou a si o exame e a solução do problema. Então isso foi o que Valdomiro Lorenz disse, através do Chico. Quem será esse missionário? Esse grande missionário era aquele que mais tarde, reencarnado, tornou-se o Dr. Zamenhof. Eis aí Zamenhof, então, digamos assim, materializando-se, né, na encarnação, no corpo físico, para trazer o Esperanto como ponte de intercâmbio, mostrando que os homens são iguais nos seus direitos, nas suas liberdades, né? E que a língua é apenas uma barreira e ele vem quebrar todas as barreiras linguísticas através do Esperanto. Ainda no mundo espiritual, este valoroso espírito pesquisou perseverantemente os mecanismos das associações vocabulares da fala humana, bem como a psicologia das raças que transparecia por detrás das palavras. Estudou características de cada povo e as suas maneiras peculiares de expressão. Analisou línguas-troncos dos áreas e demorou-se no estudo do latim. Inspirado por seus instrutores espirituais, escolheu genialmente as bases racionais latinas. E após demorados estudos, estavam assentadas as estruturas da futura língua neutra internacional. É curioso notar a coincidência da codificação kardeciana com a reencarnação de Zamenhof, que se deram exatamente na época que o homem tornou-se capaz de melhor entender e acolher as mensagens de ordem superior. Inclusive, o primeiro Congresso Internacional de Esperanto, em 1905, foi em Boulogne-sur-Mer, na França, onde o Espiritismo surgiu e onde Kardec viveu, né? Originado no mundo espiritual, o Esperanto tem recebido o apoio incondicional dos espíritos responsáveis pelo progresso da humanidade, constituindo-se isso uma garantia do seu futuro promissor.
Aqui está ao lado o Esperanto na visão espírita, de Ismael Gomes Braga. Fazendo aqui o elo, né, entre tendo Jesus acima, né, o Esperanto e o Espiritismo. Né, o Espiritismo sendo levado com a mensagem do Cristo através da língua Esperanto para todo mundo. Finalmente, Emmanuel, um dos espíritos divulgadores da doutrina espírita, escreveu pela mão abençoada de Chico Xavier uma mensagem de Ismael Gomes Braga, com o título A Missão do Esperanto, psicografada por Chico Xavier na cidade de Pedro Leopoldo, em 19 de janeiro de 1940, na qual dizia: a língua auxiliar Esperanto é um dos mais fortes brados pela fraternidade já ouvidos sobre esse planeta empobrecido de valores espirituais. Sua missão é a grande tarefa de unificação e confraternização, objetivando a união universal. Seu princípio é a concórdia e os seus apóstolos são igualmente companheiros de trabalho de todos os que sacrificam em favor do divino ideal de solidariedade humana. Os espíritos Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, Leon Denis, Vitor Hugo e Charles nos dão lições esclarecedoras sobre a existência de academias modelo de Esperanto no mundo espiritual, das quais os encarnados colhem a inspiração para os trabalhos em favor do Esperanto na Terra. O Esperanto é a mais concreta lição de fraternidade que envolve o mundo. Então, repetindo aqui essa primeira frase aqui da mensagem, do trecho da mensagem destacada de Emmanuel, uma frase importantíssima e que fique marcada aí para nós. A língua auxiliar Esperanto é um dos mais fortes brados pela fraternidade já ouvido sobre este planeta empobrecido de valores espirituais. Portanto, o Esperanto é daquelas coisas boas que o mundo recebe. Há coisas boas nesse mundo e que recebemos ao longo das épocas, e o Esperanto é uma delas, né? É uma delas que nos conduz para a evolução, para a liberdade dos condicionamentos que adquirimos ao longo dos séculos, né? Encarnação após encarnação, para a nossa ascensão e evolução espiritual. Então, o Esperanto é mais uma campanha em favor do progresso espiritual. A importância, ele está no contexto espírita, e os espíritas devem se esforçar para aprender o Esperanto. Aqui nós temos 2 exemplos de exemplares produzidos pela FEB. Essa primeira aqui é a capa do Livro dos Espíritos, e já informando que toda a codificação está traduzida para o Esperanto. E Memórias de um Suicida, de Ivone A. Pereira, o único livro de Ivone traduzido para o Esperanto. Há uma notícia curiosa também, que parece que o livro dos Espíritos, traduzido para o japonês, ele não foi feito da original em francês. Ele foi baseado na versão em Esperanto. Muito bem. Vamos finalmente à lição 2. Então, conforme a nossa estratégia de execução do curso, nós vamos ler a lição toda em Esperanto, passar pela gramática e pelo vocabulário, depois voltar aqui, traduzindo e
lendo e traduzindo a lição novamente. Leziono 2. Maria la nova frequentanto. Saluton. Mateo estas kunlaboranto en la Spiritisma Centro Ivone Pereira. Hodiaŭ nokte estos interesa prelego. La temo estos Dio Cristo caritato. Maria estas nova frequentanto spectanto en la centro. Ŝi volas iri al la centro semajne. Mateo. Saluton, Maria. Saluton. Mateo. Mia nomo estas Mateo. Maria. Mia nomo estas Maria. Mateo. Estu bonvena. Maria. Dankon. Mateo. En spiritisma jen spiritisma mesaĝo por legi. Maria. Mi dankas. Mateo. Vi povas iri al la salono kaj sidiĝi. Maria. Yes. Passemos agora à gramática. Gramatico. Primeiro item, verbo, é o verbo. Repare que a letra E é pronunciada de uma forma fechada no Esperanto e também a letra O. Então, diga verbo. E o O é o. La verboi en la infinitivo havas la finaĵon i. Os verbos no infinitivo têm a terminação i. Este, ser, estar, haver. Paroli, falar. Cante, cantar. Mais um detalhe de pronúncia. Diga cante. Não nasalize o A quando vier um N depois. Não diga cante. É cante. Da mesma forma que diga Esperanto e não Esperanto. Isso é uma tendência de nós falantes de língua portuguesa. O A sempre aberto, está bem? Cante, cantar. Vide, ver. Audi, ouvir. Scribe, escrever. Não diga detalhe gramatical de pronúncia. Não diga escribe, não tem letra E aqui antes. O S, você faz o som de S sem a vogal. Scribe. Telefone. Calcule. Mais um detalhe aqui no L por causa de nós falantes da língua portuguesa. Não troque o L por U, que é comum em língua portuguesa. Não é? Por exemplo, na palavra sal, né? Nós falamos sal, nós não falamos sal, mas aqui em Esperanto é calcule. Eu estou exagerando para que você entenda. Então, diga normalmente aqui, calcule, calcule. Chate, gostar de, apreciar. Calcule é calcular. Dorme, dormir. Salte, saltar, pular. De novo aqui, ó, salte. Cure, correr. Cuire, cozinhar. Instrui, ensinar. Legue, ler. Segundo item da nossa gramática de hoje, adverbo. É o advérbio.
No caso, é o que nós chamamos de advérbio derivado. Derivado porque ele é feito a partir de palavras, sejam substantivos, sejam verbos, sejam adjetivos. La adverboi estas formatai per la finaĵo e. Então a terminação e forma advérbio. Os advérbios são formados pela terminação e. Veja a importância de se pronunciar muito bem as vogais em Esperanto. Jamais o e pode ter som de i. Até porque no final da palavra você sabe, acabou de ver, que o i vai indicar o infinitivo do verbo e o e indica advérbio. Assim como na primeira lição você viu que o o indica o substantivo e o a indica o adjetivo. Então, as terminações têm função. Honeste, lembra da palavra honesta, que é honesto e honesta? Se trocarmos o a pelo e, estamos montando o advérbio. Então, aqui você vai dizer honestamente. O significado é honestamente. Honeste. Você se lembra da palavra amico, substantivo. Se colocarmos no lugar do o e, é um advérbio. Então, amigavelmente, é a maneira como a ação foi feita. Amigavelmente. Amique. Lembra da palavra monato, mês? Então, se colocarmos o e, fica monate, mensalmente. É a maneira como algo é feito, uma ação é feita mensalmente. Por exemplo, um pagamento. Parole, lembra do verbo parole, que é falar? Vimos agora mesmo nessa lição. Se colocarmos o e, é um modo falado, ou seja, oralmente. Então aqui estão 4 exemplos que podem ser, ao ser traduzidos para o português, numa única palavra conseguimos nos expressar. Não é? Porém, os próximos exemplos, com exceção deste, já precisamos de auxílio de outros termos, né? De outras palavras. Iare, anualmente. Iaro é ano. Telefone, não temos a palavra, pelo menos não é de uso, telefonicamente. Portanto, por telefone, por meio de telefone. Prede, nós não temos a palavra pré-semente ou oração-mente, não tem, não é? Então, a tradução é essa, ao modo de oração, porque predio é prece, é oração. Lettere, letero é carta. Lettere é por meio de carta. Então, alguma comunicação, por exemplo, é um modo como foi feito. Bastante simples o advérbio, não é? Derivado. Imperativo, terceiro item. Imperativo. La imperativo estas formata per la finaĵo u. Agora, a vogal u no final é o imperativo. O imperativo é formado pela terminação u. Exemplo, parolo significa fale. Quando vier só o verbo com o imperativo, subentenda que aqui está na segunda pessoa, ou do plural ou do singular. Então, aqui pode ser, conforme o contexto, fale ou falem. Quando não tem um pronome regendo aqui. Iro significa vá ou vão. Vido, veja ou vejam. Manjo, coma ou comam. Dormo,
durma ou durmam. Curo, corra ou corram. Muito bem. Próximo. E agora o que estava faltando é justamente os pronomes pessoais, persona e pronomoi. E en la persona e pronomoi de Esperanto. Eis os pronomes pessoais do Esperanto. Aqui estão os pronomes pessoais. Mi, eu. Vi, pode ser tu, você ou vocês. É a segunda pessoa. Li, ele, para a pessoa, né? She, ela, a pessoa. Ni, nós. Muito bem, para a pessoa. Agora aqui, de, é ele, ela, para coisas e animais. Substantivos que recebem gênero, né? A mesa, o garfo. Então, é essa aqui, de. Esse é o pronome. E o pronome ili é para todos. Pessoas, coisas ou animais. Então, repassando. Mi, vi, li, she, ni, de, ili. Então, vejamos agora os tempos verbais e aí teremos a aplicação desses pronomes também, alguns exemplos. Verba e tempoi, tempos verbais. Nosso último item da gramática de hoje. La verba e tempoi en Esperanto estas presentso as, preterito is, futuro os, condicionalo us, imperativo u. Os tempos verbais em Esperanto são presente, as, passado, is, futuro, os, futuro do pretérito, us, e imperativo, u. O futuro do pretérito é o que em Esperanto se chama de condicionalo, condicional, né? Vamos ver a partir do exemplo e voltar a falar sobre isso assim que chegarmos a ele. Então, para concluir esse último item da gramática de hoje, da lição 2, vamos ver esses 5 primeiros exemplos só com o pronome mi, que significa eu. Repare como é feito aqui. Mi parolas, eu falo. Antes de continuar, quero dizer que a terminação a sendo do presente, o verbo aqui ele não vai se moldar, ele não vai ser conjugado, né? Ele não vai mudar o radical, como acontece, por exemplo, em língua portuguesa, em vários verbos irregulares, como por exemplo o verbo ir, né? O verbo é ir, mas quando se conjuga é eu vou, tu vais, ele vai, muda completamente o radical. Não é como o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Mantém o radical, né? Cante. Em Esperanto não tem verbos irregulares. O verbo é parole. Então, pode mudar aqui. Ao mudar aqui os pronomes, continua parolas. Mi parolas, vi parolas, li parolas, she parolas, ili parolas. Vai mudar o sentido, né? Então, um verbo é sempre regido aqui por um pronome, né? Mi parolas, eu falo. Mi parolis, eu falei. É o passado. Mi parolos, eu falarei. Mi parolos, eu falaria. Mi parolo, eu fale, fale eu. Imperativo. Então, agora o que se percebe? Que deve-se ficar, né, atento à terminação para se saber
que tempo verbal está acontecendo a frase. Então, é uma coisa aqui que vai ter que ficar, vai se acostumar com o tempo, né? Inclusive ao ouvir. Me parolas, eu falo presente. Me paroles, passado. Muito bem. Aqui no parolos, eu falaria ou eu falasse. Depende do momento da parte da frase. Veremos adiante. Ao lado aqui, mais 5 exemplos, agora um tanto mais variados aqui, com outros verbos, né? Uma frase com mais termos. Então vamos ver. She cantas belle. Mudei o pronome. Ela canta belamente. Repara aqui o advérbio. Repara aqui a terminação as do presente. Então ela canta belamente. Hierau la atletoi saltis alte. Então repare aí, vai reparando a pronúncia para você depois repetir também. Vamos a alguns esclarecimentos. Hierau, ontem. Eu tinha falado de advérbios derivados, como por exemplo, alte belle. Esse aqui é um advérbio primitivo, porque é ontem. Já é uma palavra pronta. Então temos advérbios primitivos e o advérbio derivado. O derivado é feito de alguma outra palavra. La atletoi saltis alte. Olha aqui a terminação de passado. Então, ontem os atletas saltaram alto. Morgau la passageroi voyades tranquille. Amanhã os passageiros viajarão tranquilamente. Então, de novo, coloquei uma frase aqui com a estrutura parecida da anterior. Amanhã, aqui, um advérbio primitivo, o substantivo, o verbo e um advérbio derivado. Amanhã os passageiros viajarão, olha o futuro aqui, tranquilamente. Olha o advérbio aqui. Se vi Venus, ni parolos. Então, por isso aqui em Esperanto é denominado como condicionalo. Tem uma condição, né? Se ele viesse, nós falaríamos. Então, se nós colocássemos aqui, nós falaríamos se ele viesse, tem uma condição, né? Se invertesse aqui. Ni laboro dedice. Esse pronome regendo laboro é nós trabalhemos, né? Trabalhemos nós. Então, simplesmente pode-se dizer trabalhemos. Dedice, dedicadamente. Aí está, então, o esclarecimento dos pontos gramaticais da lição número 2, né? Da lição de hoje. Rapidamente, então, vejamos as palavras contidas no texto da lição 2. Vortaro, vocabulário. Ien vortaro de la texto. Eis o vocabulário do texto. Aqui eu vou ler só as palavras em Esperanto. Al significa direção. Danki é uma preposição. Al. Danki, dio, frequenti, hodiau. Interessa. Iri. Ien. Yes. Caritato. Cristo. Labori. Cum labori. Legi. Messaggio. Nocto. Nomo. Nova. Por. Salono. Saluti. Semaino. Sidi.
sididi, shi, specti, temo, voli. Essas então são as palavras do nosso texto. Se seguirmos aqui, vamos ver os exercícios. Porém, o que iremos fazer agora é voltar ao nosso texto para relê-lo e traduzindo. Leziono 2, lição 2. Maria, la nova frequentante. Maria, a nova frequentadora. Saluton. Olá, oi. Saluton. Então, essa é a maneira de saudar as pessoas que estão se aproximando, né? Mateo estas colaboranto em la Espiritismo Centro Ivone Pereira. Então, ao passarmos aí o texto uma vez e a gramática e o vocabulário com a tradução das palavras, já agora na segunda passagem do texto, naturalmente você já faz ideia do que a frase está dizendo, qual é a tradução. Então vamos lá. Mateus é um colaborador em o Centro Espírita Ivone Pereira. Imagino que você tenha observado que essa seria a tradução. Hodiaŭ nokte estos interessa prelego. Hoje à noite, não tem a palavra noite-mente, não é? Então, à noite. Será ou terá, né? Ser, estar, haverá. Hoje à noite haverá uma interessante palestra. Latemo estos Dio Christo kai caritato. O tema será Deus, Cristo e caridade. Maria estas nova frequentanto, spectanto, em lat centro. Maria é uma nova frequentadora, espectadora, no centro. Ci volas iri ao lat centro semaine. Ela quer ir ao centro semanalmente. Para o, né? Ao. Mateu. Saluton. Mateus disse. Olá. Maria respondeu. Olá. Mateu disse. Mia nomo estas Mateu. Meu nome é Mateus. Maria respondeu. Mia nomo estas Maria. Meu nome é Maria. Estu bonvena, Mateu disse. Seja bem-vindo. Maria disse. Dankon. Obrigado. Obrigada. Mateu disse. Ien spiritisma messaggio por lege. Eis uma mensagem espírita, né, sobre espiritismo, para ler. Maria disse, me dankas, eu agradeço. Mateu disse, vi povas iri ao lat salono kai sididi. Você pode ir para o salão e sentar-se. Fazer-se sentar, né? Desmontando a palavra ali. Maria disse, yes. Então aí está a nossa história da lição de hoje. Voltemos aqui. Agora estávamos aqui no vocabulário, certo? Que você certamente consultará depois para fazer os exercícios e ir acostumando com a tradução e o significado das palavras. Exerçoi. Rapidamente lerei os exercícios
e provavelmente fazendo algum comentário para que você tenha uma fluência melhor na realização deles. Nun kelkaj exercoj, uzu tiam paperon kaj plumon. Agora alguns exercícios. Use sempre papel e caneta. Conforme eu disse na lição 1, na próxima lição, em outra lição, provavelmente na próxima, vamos esclarecer sobre a função desse N aqui no final do substantivo e que pode também ser colocado no adjetivo. Ele tem uma função, nós vamos ver também. É de uso corriqueiro aí no Esperanto. Bom, e novamente aqui dizendo que o exercício 1 e o 2 sempre vão aparecer nessa modalidade, nesse estilo de aprender o Esperanto aqui. Nesse nosso estilo, nós vamos usar sempre papel e caneta, nunca sendo apenas um assistidor de gravações, né? Não, é um curso que tem que passar a mão na caneta e grafar mesmo no papel. Como recurso de aprendizagem, escrever mesmo sem pressa, analisando direito à escrita, procurando escrever bem, né? Então, no item 1, volte esse vídeo para copiar o texto. É uma oportunidade que você tem. Escrever é diferente de digitar. Envolve outros mecanismos cerebrais, escrever, e bem mais completos. Volte esse vídeo para copiar o texto. Logo após, destrave o vídeo para ouvir novamente o texto. Número 2, volte esse vídeo para copiar cada palavra do Vortaro. Não copie a tradução. Logo após, destrave o vídeo para ouvir novamente as palavras, podendo, neste caso, repeti-las logo em seguida. Item 3. Daqui para frente, os exercícios são de acordo com o conteúdo da lição. Para os próximos exercícios, você deverá consultar o texto, a gramática e o vocabulário. Lembrando que, por ser cumulativo, pode ser que algumas vezes alguma palavra que não esteja na lição em estudo, você tenha que consultar a lição anterior. Exercício A. Identifique advérbios derivados no texto. Só identificar e escrevê-los aí no caderno. B. Identifique os tempos verbais no texto. Você vai procurar palavras no infinitivo, no presente, no passado, no futuro, futuro do pretérito e imperativo, e registrá-las. C. Complete com o advérbio correspondente. Então aqui eu coloco uma espécie de contexto, em seguida uma frase. E aí é só completar com o advérbio adequado. O contexto sugere o que vai acontecer. Veja o exemplo. Telefona parolo. É uma fala telefônica. Fala telefônica. É um modo de falar, né? Então, Petro parolis telefone. Pedro falou telefonicamente, ao telefone, por telefone. Se ele teve uma fala telefônica, ele falou pelo telefone. Então, as outras seguem assim. Honesta ago, ação honesta. Maria agas, Maria age, como que ela age? Daqui mesmo, então, conforme o modelo, você vai conseguir completar. Sequência final de exercício, exercoi. Sequência final, traduza para o Esperanto. Aqui também é traduza para o Esperanto. Então, eu só não consertei aqui, mas é para o Esperanto. Essa sequência aqui refere-se a exercícios com advérbio, e aqui são exercícios com os tempos verbais. Por isso é traduza para o Esperanto. Ela trabalha semanalmente. Você vai traduzir esta frase. Amanhã ele cantará. Hoje elas correram rapidamente.
Maria irá ao centro espírita semanalmente. O salão do centro espírita é grande. Mateus colabora no centro espírita. Traduza para o Esperanto. Se ele trabalhasse, ela pagaria. Se ela pagasse, ele trabalharia. Colaboremos no centro espírita. Hoje Maria dormirá tranquilamente. Na mensagem espírita há um interessante tema. Ontem, eu, ele, ela e você trabalhamos com dedicação. Então aí estão as frases para você exercitar e traduzir para o Esperanto conforme a lição de hoje. Essa então é a nossa lição que estudamos. O assunto foi Maria la nova frequentanto, a Maria nova frequentadora. Muito bem, vamos então encerrar com a prece final, fina predio, prece de encerramento, fazendo a prece já traduzida há muito tempo para o Esperanto, Patronia, Pai Nosso, a prece, oração que Jesus nos ensinou e que é conhecida mundialmente. Patronia. Patronia quio estas en la cielo. Sanctigata estu via nomo. Venu via regno, plenumidio via volo. Kiel en la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonos al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel estu. Com isso, concluímos a nossa lição. Aqui termina a lição 2. Lembre-se de que você só deve passar para a próxima lição após dedicar-se a esta, segundo as orientações dadas, fazendo os exercícios propostos. Iremos sempre repetir essas orientações finais também e as iniciais, porque são importantes para o seu aprendizado. Um aprendizado mais completo, mais eficiente. Consulte a chave de resposta dessa lição somente após ter se esforçado em fazer os exercícios. Então, só fará sentido a chave para quem realmente tentou, né? E esse é o objetivo. Portanto, nos despedimos aqui, desejamos um bom trabalho e até a próxima lição.